A Batalha de Pouso das Gralhas foi a peça central da segunda temporada de Casa do Dragão. E apesar de entregar um dos melhores e mais bem avaliados episódios da franquia como um todo, se pararmos para analisar como a trama foi construída, podemos encontrar vários furos. No vídeo de hoje vamos discutir esses erros e até a ausência de lógica que a narrativa nos trouxe na série. Bem-vindos ao meu canal, e aqui eu falo sobre os temas mais interessantes do mundo de Gelo e Fogo. Se você curte esse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal e sem mais delongas, bora pro vídeo. Antes de você olhar para o chão e procurar a pedra mais aerodinâmica para lançar na minha cabeça, deixa eu te explicar por que o episódio 4 foi excelente, mas ao mesmo tempo foi horrível. Eu vou tentar te mostrar por que a logística e o timing da série não fazem sentido e são bem questionáveis para quem tenta encaixar os acontecimentos do episódio de uma forma lógica. Bom, e para começar, a gente precisa voltar um pouco para o episódio 3. E não, eu não vou falar da cena do septo, mas de como a série tenta organizar os personagens que estão envolvidos no episódio seguinte, no espaço e tempo. E a cena em questão para mim que quebra o sentido é a cena do pequeno Conselho dos Verdes, que começa com a chegada de Cole na sala onde as reuniões são realizadas. E o primeiro diálogo é sobre os novos Cavaleiros da Guarda Real que Cole encontra no trajeto até a sala, mas que é irrelevante aqui para o episódio seguinte e serve apenas como ponte para o segundo assunto. O segundo tópico discutido pelos Verdes é a batalha que ocorre no começo do mesmo episódio, a Batalha do Moinho Ardente. E quem traz o assunto à tona é o próprio Aemond, que informa pra gente que o Samuel Blackwood, que a gente viu aí na primeira temporada, quando ele era criança ainda e se candidatava para ser o novo esposo de Rhaenyra, tinha sido morto na batalha. Em seguida é discutida a importância da batalha entre os membros do conselho, e aqui já começa a incongruência dos fatos. Pois no livro a batalha não foi só mais uma afronta entre duas casas que já têm disputa aí há muito tempo, mas o primeiro movimento de guerra feito por membros das facções rivais na guerra, os Blackwood pelos pretos e os Bracken pelos verdes. Mas aqui a batalha já é diminuída tanto dentro da discussão do conselho, por exemplo, como o Jasper tenta colocar o acontecimento querendo diminuir a Aegon, a importância disso e não levar a sério, quanto fora na cena real que precede a batalha, querendo implicar pra gente aqui, espectador, que tudo foi uma discussão por pedras que demarcavam os territórios que escalou para uma batalha sanguinária. Tá entendendo a diferença? No livro é um movimento militar planejado, mas na série é como se fosse uma briguinha de adolescentes que vira uma batalha. Mas seguindo na cena do conselho, o Aegon pergunta o que deveria ser feito sobre o ocorrido e o Ironrod mais uma vez tenta pôr panos quentes e diz que Ormond está marchando de Vila Velha e sugere que eles sejam acionados para conter a situação nas terras fluviais. E Tyland já completa também em seguida que ele apresentou a melhor solução, diz que o seu irmão está vindo do Rochedo com um exército maior e chegaria até mais rápido. Ambos dois planos fazem sentido em teoria, mas o clima vira uma picuinha onde todos têm ideias divergentes. E aqui é quando Criston Cole dá a pior ideia de todas e quebra a história de fato. O Criston ele abre dizendo que as terras fluviais são a chave para a guerra e Harrenhal é a chave para as terras fluviais e diz que irá marchar de Porto Real com homens que ele conhece e ele mesmo treinou. A Alicent tenta trazer um bom senso aí de volta para a discussão, explicando que Criston vai precisar de tempo para convocar os homens suficientes para desafiar os homens das terras fluviais. E o Criston fala que a velocidade é sua aliada e que ele iria conquistar as terras da coroa e transformar os exércitos pretos em verdes, adicionando assim os números suficientes para desafiar o exército das terras fluviais. E lá nas terras fluviais, ele iria adicionar os Bracken às suas fileiras e tomar Harrenhal. E ainda diz, quando perguntado por Aegon, que Veiga ficaria na capital para defendê-la. Mas cara, a ordem que a série apresenta pra gente os fatos, o Daemon ainda não conquistou Harrenhal e quem comanda o castelo ainda é o Larys Strong. Então eles estão fazendo um plano pra conquistar um castelo que eles já controlam. Cara, se a cena que se passa mais pra frente no episódio do Daemon conquistando Harrenhal fosse a cena de abertura pra se manter na linha e com a ordem dos acontecimentos do livro, faria todo sentido o Cole sair de Porto Real com a premissa de reconquistar o castelo. Mas não, simplesmente o episódio foi montado dessa forma e quebra o sentido do movimento de Cole que resultaria na Batalha de Pouso das Gralhas. E aqui eu também já vou abrir outro parêntese, que é a forma com que a série tenta diminuir e ridicularizar o Aegon. Quando ele sugere que iria para a batalha com Cole, Aemon já disse que ele não pode, mas as expressões de todos na mesa é de reprovação. E com razão, e a batalha é se sujeitar à morte e sim, é um risco que não deveria ser tomado por Aegon. Se a cena acabasse aqui, tava tudo bem. Mas não, quiseram colocar ele dizendo a frase "eu sou tão temível quanto qualquer um deles", de forma pejorativa, como se ele estivesse delirando. Mas a verdade é que sim, Aegon e Sunfyre seriam intimidadores para qualquer lorde que não tivesse cobertura dos dragões dos pretos e talvez tornaria a virada dos castelos ainda mais rápida.
Porém aqui a lógica voa pela janela e todo mundo age como se tivesse escutado uma criança dizer um absurdo. A Alicent até deixa escapar uma exalada de ar no final da cena. Ora, Daemon fará uso do seu dragão que é menor e também é inexperiente e virará uma batalha que se assemelharia em tamanho à tomada de um dos castelos da Terra da Coroa. A verdade é que o plano todo dessa cena é terrível. Como vimos, todas as motivações são ruins e sem sentido, e só funciona como uma desculpa para tirar o Criston da capital com um exército. Agora já no episódio 4, nós vemos outra cena de conselho pequeno, mas dessa vez dos pretos, onde vemos Baela explicando aos membros na mesa iluminada que Cole agora só usa a cobertura da noite para se movimentar e sugere que ele faz isso para confundir os dragões, o que também não tem um pingo de lógica, pois se Cole e suas tropas só se movimentam à noite, o trajeto ficaria ainda mais longo pela limitação de horas possíveis para se movimentar, e a noite não funcionaria para cobrir o avanço das tropas. Afinal, eles precisam enxergar para onde estão andando, né? E sem dúvidas precisariam de tochas para iluminar o caminho. Não seria mais fácil serem avistados pelos dragões dessa forma, tocha no meio da noite, né, no breu? Mas vamos acreditar que a Baela, a Rhaenys e os Jacaerys, né, respeitam o horário de cama rigoroso, né, e vão assim que o céu escurece, vão pra cama e ninguém mais sobe nos dragões pra voar. Aliás, só quem faz isso é o Daemon, o personagem tolo que tomou Harrenhal na cobertura da noite. Mas isso é coisa do inconsequente e imprudente príncipe desonesto. Seguindo na cena, vamos ver Baela relatar que tem sinais de um exército se movimentando a noroeste. E temos que acreditar que tudo isso se passa de um dia para o outro, afinal a Rhaenyra saiu para a capital na tarde do dia anterior e ainda está ausente nessa cena. E essa cena inteira quebra o timing de tudo. A gente já discutiu no vídeo do plano de Daemon que a viagem de barco, e não qualquer barco, mas um veleiro, demora-se 90 horas entre Pedra do Dragão e Porto Real. A Rhaenyra não estaria de volta por pelo menos 4 dias se não houvesse teletransporte. Isso sem contar que aqui a princesa é tratada de uma forma que não condiz com a realidade e tiram sarro dela da mesma forma que Aegon foi diminuído na cena do episódio anterior. A princesa Baela, eu tô falando. E aí corto pra Rhaenys, ela tentando resumir pra gente, espectador, a cena que acabou de acontecer e dispara que sabemos que Cole tem um exército que está cada vez mais forte e isso é um problema. E aqui a gente mais uma vez tem um problema de timing, porque o Maester Gerard explica que corvos foram enviados para Harrenhal para saber o progresso de Daemon e nenhum retornou. Em 24 horas não dá tempo mesmo não. Desculpa, eu sei que eu tô fazendo círculos no mesmo problema que é o fato da Rhaenyra ter ido e voltado para Porto Real em um dia. Mas é que todo o diálogo dessa cena pode ser jogado no lixo porque não faz o menor sentido. A única exposição que é bem dada aqui é como os homens são machistas pra dedéu nessa série. Eles não respeitam nem a Rhaenys, que tem o maior dragão na região, enquanto quem desrespeita a princesa, que por sinal é casada com o homem mais rico do reino e que tem a maior frota marítima, esse cara teve o castelo queimado pelo Maegor. Esses malditos taxistas, velho. Brincadeiras à parte, poderíamos só não ter essa cena. Enquanto isso, Cole conquista Duskendale de um dia para o outro, com seus cavalos movidos a jatos e soldados que não precisam dormir, pois ele marcha à noite e luta durante o dia. Ele decapita o Lord Darkling, mas antes disso não perde a oportunidade de chamar Rhaenyra mais uma vez de sem pudor para os homens que adicionaria ao seu exército. E aqui temos mais um problema grave de lógica. No final da sequência, o Cole recebe uma mensagem de alguém que não sabemos quem é e não é dito para nós o conteúdo dessa mensagem. Mas aqui eu suponho que seja Aemond que ordenava Cole a seguir a costa, né, e movimentar-se a noroeste. Isso comunica pra gente que Cole não foi o responsável pelo plano de atrair um dragão para Pouso das Gralhas para ser morto, né, por Aemond Veiga, mas sim o próprio Caolho mandou a ideia por um mensageiro que poderia ser interceptado ou simplesmente não ter chegado a tempo. E também a mensagem foi escrita de forma muito apressada, gente, e compacta, né? Olha o tamanho daquele papelzinho. Eu vou tentar recriar a mensagem que convenceu a mão do rei a desistir de ir para Harrenhal e seguir o plano que foi traçado na capital no episódio anterior. Na cena seguinte vemos Aegon dando um piti no pequeno conselho e Larys está presente nessa sessão. Ora, se ele tivesse presente na sessão anterior, o Cole nem mesmo teria que sair da capital, como a gente viu. E essa cena tem o papel de comunicar pra gente que Aemond está se comunicando com Cole, né? E que ele tem outros planos para a mão do rei, diferente do plano que foi dado para ele pelo próprio rei no episódio passado. Isso gera uma briga entre os irmãos que até então não tínhamos indícios, e Aemond tenta diminuir o Aegon tramando com Cole pelas suas costas. Pera aí, quer dizer que o mensageiro voltou para a capital com um cavalo mais rápido ainda do que os que Cole usa para movimentar o seu exército?
Caramba, pois aqui Aemon diz que ele sabe dos movimentos de Cole e que ele trocou mensagens com a mão do rei. Mais uma vez eu peço perdão por estar olhando o episódio em minúcias, né? Mas é um problema pro desenrolar da trama fazer com que os personagens mudem de ideia e as percam suas motivações tão rápido e por formas tão inconcebíveis. Fora que no livro, toda essa campanha de Cole tinha um sentido único, que era fazer com que Rhaenyra mandasse um dragão para ser abatido pelas balistas e pelos Irmãos Verdes e seus dragões, né? No livro, o plano é simples e não tem essa camada de dramática da briga dos irmãos introduzida na série, o que inclusive eu não acho ruim essa trama, mas teria que ser feita de uma forma bem melhor. Acreditar que o Aemond traiu sua família e os Verdes para tomar o poder na capital é bem contraditório ao personagem de uma forma geral. E o plano no livro incluía o Aegon em todo o processo, tanto na armadilha quanto na execução. Mais pra frente no episódio, vemos outra cena que também expurga a probabilidade de acontecer no mundo real e transforma o episódio em um pesadelo de coincidências. A Alicent diminui o Aegon mais ainda, praticamente chamando o rei de impotente e incapaz, além de sugerir que ele não faça nada e deixe seu reinado ser comandado por todos ao seu redor, menos por ele mesmo. Aegon, em resposta, enche a cara e toma coragem para ir à batalha, diferente do que foi peço e sugerido a ele por todos o seu conselho e por sua mãe também. As chances de Aegon chegar em Pouso das Gralhas antes ou depois de Cole enviar o sinal para o Aemond intervir, no plano que eles traçaram são simplesmente astronômicas. O voo de Porto Real até o castelo onde a batalha aconteceu demora em torno de 1h30, talvez um pouco mais, como vimos também no vídeo do plano de Daemon. Na série nós temos o Aegon chegando no momento certo, exatamente no mesmo minuto em que Cole manda o sinal para o Aemond vir e salvá-lo de ser incinerado junto com seu exército. Além dessa coincidência gigantesca que foi a chegada do rei no campo de batalha, ainda temos o fato que Aemond deixou o rei ir à frente e batalhar em seu lugar por um tempo. O Aemond não sabia quantos e quais dragões iriam aparecer. Somente sabia que Daemon não estaria lá, pois como vimos no episódio, o paradeiro dele era de conhecimento dos Verdes agora. Mas e se somente Rhaenyra tivesse vindo? Se por um milagre Sunfyre conseguisse fazer um ataque certeiro e derrotasse a rainha e vencesse a guerra? E se tivessem aparecido 4 dragões como sugeri no vídeo de cenário alternativo? Aemond deixando seu irmão ir sozinho, mesmo que cumprisse o papel que ele executaria mais pra frente no episódio, ao queimá-lo, com certeza é um furo na história, pois ele simplesmente não saberia o tamanho da oposição que Aegon iria encontrar. Isso porque nós não entramos ainda no fato, que é quase impossível de esconder a Veiga por léguas e léguas de distância, e a série colocou o Pouso das Gralhas até em uma certa elevação. Então a gigante chegando e pousando seria avistado por todos no castelo. Mais uma vez, é difícil deixar o evento inteiro crível quando se retira os fatores que tornam realista, Os dois irmãos precisam estar em ciência dos planos um do outro, e precisariam ter traçado esse plano com mais detalhes. Eles teriam que discutir a hora certa para o ataque com os dragões, o cerco do castelo em questão para coordenar o timing de tudo isso. E no livro, a gente tem a impressão que isso é o que é feito, pois os dragões simplesmente aparecem no céu. E outra coisa que a série alterou, que tem um grande fator aí no evento, é a data que Daemon toma Harrenhal. No livro, o Daemon parte para Harrenhal logo após receber a notícia da coroação de Aegon. Inclusive, o trágico evento de Queijo e Sangue é coordenado por Daemon de lá. Aqui na série, a captura de Harrenhal por Daemon teria que ter acontecido também muito antes. Faria tanto a marcha de Cole e os planos dos Verdes muito mais coerentes. Mas no fator espetáculo, o episódio entregou muito. Eu não canso de repetir que os dragões são extremamente bem feitos, seus movimentos e toda a computação gráfica realizada aqui é excelente mesmo. Para mim, assim como para muitos de vocês, eu acredito, que eles são o principal motivo para acompanhar a série. As atuações dos artistas envolvidos na produção da série são simplesmente sublimes. Todos os atores entregam muito mesmo com os roteiros por vezes furados e toda a insistência em injetar pautas modernas nesse período quando a série é retratada. O que também atua em detrimento das avaliações da série em uma menor escala. Eu continuo ansioso pelas próximas temporadas. Eu acredito que a gente está num tempo quase que perfeito para a série reconquistar a popularidade que foi perdida na segunda temporada. Os arcos estão praticamente todos chegando em seu ápice, E temos momentos muito impressionantes daqui para frente. Gente, eu espero que vocês não fiquem chateados com a minha análise. Eu aqui não tive muita pena dos escritores e talvez fui um pouco duro demais com o roteiro. Mas o que você achou do episódio? Concorda que essas falhas não fazem sentido e poderiam ser evitadas? Deixe seu comentário, fique à vontade de escrever o quanto quiser, eu leio todos eles. Desejo a vocês uma ótima semana e até a próxima Teoria de Dragão.